Andréa, quero saudar todas as mulheres desse país, as poderosas que nós estamos aqui hoje. Elas estão em desvantagem, mas só que ela vale mais do que todos esses homens que estão aqui, porque está brilhantando essa live. E a todos os nossos convidados, um forte abraço ao companheiro Marcelo Marcondes, ao Carlos, lá de Recife, o Ricardo Aponiuc, o nosso Fernando, o Márcio e o Marquito. E o nosso grande mestre Mário Montovani. Então, pessoal, é com grande satisfação que nós vamos hoje bater esse papo sobre as cidades litorâneas, onde tem muito a fazer pela defesa dos mares, principalmente aqui em Alagoas, onde nós temos as praias mais belas do Brasil. Então, aqui é que nós estamos precisando realmente que esse aporte chegue, que as cidades pensam. Nós estamos com o primeiro consórcio da região metropolitana de água para o tratamento de esgoto feito no Brasil. Alagoas está saindo na frente novamente. Alagoas acabou com os lixões e agora nós estamos entrando já com a primeira PPP na nova lei do saneamento, onde a região metropolitana, que engloba mais de 20 cidades, que despejam todos os seus esgotos no mar, vão começar a ser tratados e nós teremos um novo marco dentro dessa nova política de saneamento básico e numa nova vertente de cuidar dos nossos mares. Então, é com muita satisfação e com um prazer imenso que eu recebo todos vocês para que a gente possa bater um papo e conversar, Mário. Vamos lá e cuida aí. Legal, grande. Essa história de chamar as praias mais lindas do Brasil nas Alagoas é uma licença poética que a gente dá para o presidente. Mas eu concordo, tem muita coisa bacana lá. E das mulheres, nós temos aqui o suporte, né, da Isabel. Se ela não deixasse, a gente também não fazia esse evento aqui hoje. É muito importante, a Isabel está com a gente. Ano passado, a gente bateu todos os recordes de público, e não de renda, mas de público, com certeza. A gente teve mais de 60 encontros, né, trazendo esses temas. Antes de passar para a Andréa dar início dos trabalhos, eu queria fazer uma informação para todas as pessoas que participam com a gente desses espaços, né? Que vai estar todo esse material gravado lá no site da Frente Parlamentar Ambientalista, o www.frenteambientalista.com. A ANAMA também, né, Mário? No nosso site da ANAMA, está tudo lá no nosso site da ANAMA, que vai estar com cara nova. Eu ia contar, mas o presidente já adiantou. Nosso site agora está com uma cara mais bacana, está muito mais amistoso. Tem uma coisa bem bacana. Eu e o Marcelo estamos trabalhando o site também da Frente Parlamentar de Vereadores. E, por falar nisso, né, nós estamos trazendo aqui hoje, em avant-première, vamos dizer assim, o Marquito, o nosso vereador de Floripa, que está aí assumindo a coordenação da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Mas hoje ele vai estar aqui na condição de ilhéu. Ele vai contar um pouco da nossa cidade lá de Floripa e depois nós vamos ter, assim que formalizar a Frente de Brasília e as frentes estaduais, o Marquito já vem com a sua diretoria, a gente vai fazer com o Marcelo uma apresentação formal da Frente Parlamentar, com toda a direção e as histórias que a gente vai estar contando. Mas também, em Brasília, semana que vem, a gente já está trazendo um tema sobre as concessões florestais, é um tema importante, está na agenda de prioridade do governo, está na agenda de prioridade do Arthur Lira, o novo presidente da Câmara, então a gente vai trazer esse debate para ajudar com as políticas públicas. Esse é o papel da Frente Parlamentar Ambientalista. Não é só criticar o governo Bolsonaro, que aí fica fácil, né? Nós trazemos soluções e trazemos aí bons debates com a participação da sociedade. A sociedade que não pode mais participar no CONAMA, a sociedade que está sendo tirada de alguns espaços, mas na frente parlamentar, e aqui tem uma coisa legal que o Marquito curtiu, talvez por isso ele topou estar com a gente. Nós somos a única frente que tem sociedade civil e parlamentares juntos. É estrutural, do Estatuto da Frente Parlamentar Ambientalista. Outras estão entrando também nessa linha, como a questão da defesa dos índios, várias outras já estão seguindo um pouco o que nós começamos. Mas então é isso, André, vamos partir aí para o trabalho, né? A gente já falou demais, e eu acho que a André agora puxa, porque quem manda aqui, Marçal, são as mulheres, isso não tem papo. Vai, Andréia, toca o barco, vamos lá.
Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Mari, presidente Marçal e demais colegas aqui de live. Estou muito orgulhosa da primeira live da Frente Parlamentar Ambientalista junto com a ANAMA. Vamos falar sobre mar, sobre oceano, sobre zonas costeiras. Vamos falar dos avanços e desafios das cidades litorâneas. Temos secretários, vereador, com a mão na massa, com muita coisa para contar. E um ponto importante é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, deu início agora, em 2021, à década do oceano, e vigorará até 2030. E olha que vai coincidir aí com a Agenda 2030, né, da ONU também, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E acho que uma missão nossa aqui nessa live é falar um pouquinho da alfabetização oceânica. Muito pouca gente entende os avanços e principalmente os desafios das cidades, do mar, do oceano. E nessa linha, né, para além dos secretários das câmaras de vereadores aqui, vamos falar então com o pessoal da A-Oceano. O presidente nacional, Fernando Dil, está aqui com a gente, e tem também o pessoal do Oceano São Paulo, que fez a ponte, que é a Vívia, que cumprimento a Vívia, cumprimento o Guilherme Lima, que é outro oceanógrafo que nos ajudou aqui, que está nos bastidores dessa live, o pessoal da oceanografia aqui em peso na nossa live também, e desde já eu passo a palavra para, então, o presidente da Oceano, Fernando Dil. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, Fernando, e você tem a palavra. Vamos ver se sai o som. A gente testou, sempre dá isso, né? Mas vamos lá. Agora sim, foi só uma mera técnica. Eu que agradeço, em nome da Associação Brasileira de Oceanografia, viu, André e demais, está aqui presente, né? Aqui atrás de mim tem uma janela da vista para o mar, está aí o Marquinhos, está vendo a Catarina logo ali atrás, porque eu estou aqui na Pinheira, numa praia, aproveitando alguns momentos de lazer, né? E na realidade, o tema mar, oceano, cidade costeira, é um tema muito amplo, que desde que eu estava na graduação já era muito polêmico. E desde que as minhas andanças pelos diversos trabalhos que a gente vinha fazendo, apoiando prefeitos de todas as formas, não pela associação, mas sim minha vida profissional na academia, na universidade, certo? E onde a gente vê a carência de todos, a carência do poder legislativo, a carência do poder executivo, a carência dos órgãos executivos em ter um amplo conhecimento sobre as fragilidades desse ambiente. Eu acho que isso que é importante. A zona costeira ela reúne os espaços de extrema fragilidade, de extrema beleza cênica, e, obviamente, por conta dessa beleza cênica e os diversos usos que possibilita, seja o lazer numa praia, seja um estuário, a desembocadura de um rio ou num porto, isso é, os conflitos das cidades costeiras, os conflitos das grandes metrópoles na zona costeira são imensos. E, portanto, por essa razão, nós temos que nos adequar a isso, certo? Essa é a nossa intenção, tá? Essa é a nossa intenção, tá? Então, por isso que a gente espera, tá? Que todos possam se afinar e, em realidade, ter essa informação de que a fragilidade do ambiente costeiro e onde a cidade se encontra, ela é tamanha. Isso é, o potencial dessa área toda costeira, o potencial das praias, o potencial da planície costeira, o potencial que os promontórios e os estuários apresentam, certo? Infelizmente, eles não são aproveitados pelos poderes públicos diversos, pelas municipalidades. E é por isso que, muitas vezes, a especulação imobiliária consegue avançar de uma forma muito mais acelerada por estas áreas. Então, numa simples análise que eu fiz, nesses ambientes nós encontramos diversos tipos de espaços. Esses espaços, muitos deles, muitas pessoas consideram, inclusive, insalubre, as áreas de manguezais, com aquele odor um pouquinho mais
mais característico, né? E faz com que as pessoas com menor poder aquisitivo ocupem tais espaços. E aí a especulação imobiliária muitas vezes permite que isso aconteça para que no futuro próximo a expansão urbana possa acontecer. Então, de uma forma geral, a Associação Brasileira de Oceanografia ela está presente com os seus profissionais, não somente aqueles graduados em oceanografia, mas todos aqueles profissionais que permeiam nas ciências do mar, que é uma infinidade de profissionais com habilidades e aptidões que deveriam ser mais aproveitados nos diversos espaços, nos diversos órgãos, para colaborar no crescimento e na ocupação ordenada desse espaço. Então, André e demais, o que eu tenho aqui a dizer é que as áreas costeiras elas são extremamente frágeis, elas são espaços de extrema beleza, as potencialidades que elas apresentam são tamanhas, os conflitos lá existentes são muito maiores. Por exemplo, todas as cidades costeiras grandes e importantes, elas possuem uma área portuária de extrema importância para aquela região e, portanto, os conflitos dessa atividade portuária com a cidade se desenvolvem, eles se intensificam. Então, tudo deve ser pensado, e vem aí o município, as câmaras de vereadores, os vereadores, os órgãos públicos de planejamento devem buscar esse potencial destas regiões e tentar inseri-los dentro de uma realidade futura. Qual é a realidade de ocupação? E eu gostaria também de dizer, por final, que eu conheço muitos países da Europa, muitas cidades da Europa, onde todos vão se deliciar e olhar as belezas que lá existem, mas certamente que a caracterização daquelas áreas de ambiente natural pouco existe nos dias de hoje, certo? Então, é isso que a gente espera, de que profissionais com extrema habilidade e competência técnica passem a ser ouvidos, passem a orientar os legisladores, passam a orientar e participar efetivamente das instituições executivas, para que se possa, então, planejar de uma forma muito mais contundente, certo? Contundente, objetiva, potencializando, assim, todo aquele espaço, todas aquelas maravilhas, todo aquele espaço cênico, onde as pessoas vêm fazer lazer, onde as pessoas vêm se desopilar, onde as pessoas que lá estão vivendo, têm a sua atividade portuária, têm a sua atividade comercial, têm a sua atividade industrial. Então, essa simbiose, essa conectividade deve existir, sempre respeitando as características desses ambientes de extrema fragilidade. De uma forma geral, é isso que eu tento falar e sempre tentei dizer, de que é isso que a gente quer, de que a ocupação desses espaços costeiros se dê, mas se dê respeitando as características e as possibilidades e potencialidades de cada unidade que perfaz a nossa zona costeira. Acho que era isso, de uma forma geral, que eu gostaria de falar. E que os órgãos públicos, obviamente, que as empresas públicas passem a utilizar com mais efetividade profissionais que têm uma formação básica, universitária, de grande importância e que conheçam essa possibilidade. Tá? Eu acho que era essa a ideia e a visão que eu tinha para falar da nossa participação nesse momento. Perfeito, presidente Fernando. A oceanografia ela é vasta e ela tem essa preocupação, né, com as ocupações das zonas litorâneas, os cuidados, né, a tecnicidade, a complexidade de tudo isso. E, gente, não sei se vocês sabem que o oceano abrange 71% da superfície da Terra. Então, olha como a oceanografia é uma área extremamente importante para esse debate aqui nosso. E o Brasil é um país privilegiado quanto à sua extensão territorial e localização. Possui uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados, com uma costa litorânea composta por mais de 7.000 quilômetros de extensão em linha contínua. Nós vamos conseguir trazer todas as cidades litorâneas aqui, nós trouxemos as de destaque,
né? E a paisagem do litoral também é muito diversificada. Por isso a escolha dos secretários e dos vereadores foi a dedo para essa live. Por quê? Porque a gente vai falar de dunas, de ilhas, de recifes, costões rochosos. Aí o Marcelo Cavalcante já fazendo, nosso presidente da NAMA já fazendo o jabá lá das praias de Alagoas, Bahia. Sem contar, André, que o nosso presidente, Rogério, também era um É oceanógrafo. oceanógrafo, é isso mesmo. Rogério Menezes, nosso secretário de Verde de Campinas, oceanógrafo e é presidente emérito da ANAMA. Mas também tem estuários, brejos, falésias, enfim, gente, é uma diversidade, é uma riqueza do meio ambiente enorme. E a região é povoada por uma enorme variedade de animais também, entre eles golfinhos. Quem não gosta de golfinho, de baleia, mais de 800 tipos de peixes, de aves, além de uma grande variedade de vegetais. É muita complexidade. O Fernando aqui tentou rapidamente, né, de uma maneira muito didática, fechar todas essas questões, mas vamos começar então por uma das cidades litorâneas. Vamos chamar o vereador Marco José de Abreu, mais conhecido como nosso querido Marquito, e ele vai falar um pouco de quem? De Florianópolis para a gente. Vamos lá, vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado, Andréia. Sensacional a tua localização sobre o debate, né? Quero aqui primeiro agradecer aí o convite da ANAMA, da Frente Parlamentar Ambientalista, especialmente o diálogo que eu tenho travado aí com o Mário, né? Desde o início do ano, nessa construção sobre as ações parlamentares ambientalistas, né? E é o meu segundo mandato aqui em Florianópolis pelo PSOL. Fui o vereador mais votado na cidade na última eleição e o segundo mais votado na anterior, né? Então, a gente tem aí um mandato muito pautado sobre dois pilares, que é ecologia e justiça social, né? E isso tem respaldado as nossas ações legislativas, mas também representado um projeto político, que eu acho que é um projeto muito alinhado com os desafios do momento atual do qual a gente está vivendo aí, né? Então, eu quero falar um pouco nesse painel, que vai falar um pouco dos desafios e potenciais sobre as políticas, né, para as áreas costeiras, diante desse diálogo, né, dos direitos dos mares, dos oceanos, né, e desse ser vivo gigantesco que são as águas do nosso planeta, né? Se olhar para o planeta enquanto um ser vivo, né? A gente tem aí um organismo gigantesco que dá condições básicas para que a gente tenha as vidas e todas as vidas nesse ecossistema ampliado que é o planeta Terra, né? Então, eu estou em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade onde 97,23% está na ilha de Santa Catarina, né? Muita gente chama a ilha de Florianópolis, né? Mas o nome da ilha é Ilha de Santa Catarina. Apenas 2,60 e poucos, 70 e poucos por cento está na área continental, mas lá é onde tem o maior adensamento urbano, então ali deve viver em torno de 25% da população vive nesses 3,5% que sobram, 2,5% que sobram, né? Então, nós temos aí, nessa ilha de Santa Catarina, também a gente chama, inclusive, que é um arquipélago, é composto por várias outras ilhas pequenas que a gente pouco fala, né? Mas ela é composta por esse conjunto de ilhas. No território da ilha de Santa Catarina, nós temos aí quase 25% do território sobrezoneado por unidades de conservação federal, estadual e municipal, né? Esse território da ilha, ele é composto por um conjunto de lagoas e lagos, rios, dunas, restingas, manguezais, né? Nós tínhamos aí um dos trechos de manguezais maiores, que inclusive virou uma reserva extrativista do Pirajubaé, que é onde foi feito um aterro que leva do centro de Florianópolis até o aeroporto, né? Quem conhece a região sabe. E que a gente vive num conjunto, né, de unidades de conservação nesse território. Falar também que, se falar de mar e de oceano, viver numa ilha é viver intensamente correlacionado com esse ambiente, né? É impossível não correlacionar, e isso traz, né, como foi muito falado pelo Diel, isso traz uma série de conflitos e limites e desafios
para o processo de urbanização, de ocupação dessas áreas, né? E para o próprio modelo de desenvolvimento, né? Que eu vejo que é uma grande falha nossa do ponto de vista dos gestores públicos, né? Do modelo de desenvolvimento, de não considerar, muitas vezes, esses ambientes e esse ecossistema e esse conjunto de ecossistemas que se interrelacionam para planejar e projetar aquilo que se quer enquanto desenvolvimento, né? Isso tem trazido uma série de limites nesse relacionamento, que tem trazido, inclusive, conflitos do ponto de vista da ocupação de algumas áreas, né? A gente tem que adicionar a esse conjunto paisagístico, né, e ambiental o fato de que a gente está vivendo sobre os efeitos cada vez mais acelerados das mudanças climáticas, né? Isso é evidente, isso é científico, isso não pode ser renegado e nem obscurantizado nesse processo, né? A gente tem que considerar, sim, até porque a gente sente a cada ressaca, por exemplo, que esse ambiente está em transformação, né? A gente precisa observar que as intervenções, especialmente na área costeira de mar aberto, né? Porque a gente tem aí uma grande área de mar aberto e uma área de baías, né? Que está na área oeste da ilha de Santa Catarina. A área de mar aberto, a cada intervenção, a cada construção de um mole, ou a cada construção de uma tentativa de segurar a força do mar diante dessas ressacas permanentes, né? A gente tem uma série de consequências que elas geram, né? Então, se às vezes a força colocada sobre as ondas estão numa localização e a gente acaba fazendo uma intervenção mal feita ou mal instalada, ela acaba dando consequências em outras áreas desse mesmo litoral, e a gente tem visto isso aqui, e, portanto, fica cada vez mais necessário e evidente o conjunto de ecossistemas que dão condições para que essas alterações no ambiente e para que esses eventos climáticos, que muitos deles são naturais e muitos deles têm sido acelerados com as mudanças climáticas, elas consigam ter um mínimo de capacidade elástica de não trazer impactos diretos à vida e à ocupação humana daquelas áreas, né? Então, a gente tem aqui na ilha de Santa Catarina uma das principais lagoas de água doce tão próximas do mar, que é a Lagoa do Peri, que hoje ela é utilizada como um reservatório de água doce que abastece quase 25% da população da ilha de Santa Catarina, né? Através da exploração da Casan, que é a nossa agência, né, pública estadual de saneamento. Então, nós também temos aqui todo agora um conjunto, e a própria prefeitura tem colocado como discussão a ampliação e o engordamento das faixas de areia. Fizeram isso na praia de Canasvieiras, estão prevendo isso para outras praias como Ingleses, e assim por diante, né? A gente tem aí o debate, né, e a discussão sobre o esgotamento sanitário na ilha de Santa Catarina, que inclusive vocês devem ter acompanhado, né, que acabou rompendo uma lagoa de evapoinfiltração de uma estação de tratamento de esgoto secundário que fica dentro de uma unidade de conservação, que fica o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Aquelas dunas já tinham sido tombadas desde do ano de 1986, se eu não me engano, mas aquela unidade de conservação foi readequada ao SNUC, que é um trabalho que a gente fez aqui em Florianópolis. Nossas unidades de conservação conseguiram ser readequadas ao SNUC. A gente ainda tem o processo de construção de mais uma grande unidade de conservação do Maciço Norte. E ali estava essa lagoa de evapoinfiltração que rompeu no dia 25 de dezembro, às 5h40 da manhã, né? E esse rompimento colocou toda aquela lagoa de evapoinfiltração. Primeiro que ela atingiu diretamente mais de 60 famílias, mais de 120 pessoas, e ela atingiu diretamente a Lagoa da Conceição, com todo esse resíduo jogado diretamente na Lagoa da Conceição, né? Então, e a gente ressalta que grande parte desses equipamentos de estação de tratamento de esgoto em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, elas estão
ou instaladas nas unidades de conservação ou lançando os seus tratados em corpos hídricos como lagoas, rios, ainda não mar, mas tem um debate sobre o emissário submarino, que é, inclusive, num debate onde que ele está pensado e apresentado no seu pedido de licenciamento para ser lançado atrás da Ilha do Campeche, né? E aí a gente tem aí toda uma atividade pesqueira, uma atividade turística, uma atividade da pesca artesanal, inclusive, e da ocupação daquele território como um território tradicional, que tem uma série de consequências que a gente precisa discutir. Portanto, a gente vem aí defendendo justamente essas questões, que a Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, precisa ter um processo de desenvolvimento que crie condições para que essa cidade, que nós temos aí nos mapas das mudanças climáticas, ela está numa área super sensível do encontro de duas grandes massas, né? Onde cada vez mais fica evidente, precisa ser pensada e precisa ser reestruturada, e um projeto de desenvolvimento que contemple essa questão das mudanças climáticas, mas mais do que isso, que ela também considere essas características ecossistêmicas e da inter-relação desses ecossistemas para o seu processo de desenvolvimento, né? Muitas vezes isso fica... É muito ruim quando esse debate ele vira um debate polarizado, é muito ruim quando a gente não consegue dar condições adequadas para essa discussão acontecer na perspectiva da vida e de todas as vidas existentes nesse território, né? E por que não a gente valorizar cada vez mais essas características e elas serem justamente o motor do desenvolvimento da região, com atividades de baixo impacto ambiental, mas com alto impacto de retorno para a qualidade de vida de quem habita, mas também de quem visita, de quem vem contemplar essas áreas, né? Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente vem trabalhar e também fazer esse relato um pouco da importância de discutir esse tema. A gente aprovou aqui na legislatura passada uma emenda à lei orgânica, atribuindo a natureza como sujeito de direitos. Inclusive agora, o próprio Ministério Público Federal, com essa ação que aconteceu na Lagoa da Conceição, o Ministério Público Estadual, eles vêm utilizando desse artifício legislativo, desse artifício jurídico, que vocês sabem que é um outro paradigma do ponto de vista da relação da natureza enquanto esse sujeito de direitos, para a gente começar a fazer um debate justamente de entender essas lagoas, esses rios, o mar, como esse organismo vivo e que depende necessariamente dessas inter-relações ecossistêmicas, né? Então, termina aqui, meu tempo se esgotou, mas Caramba! vamos fazer o debate aí. Porque, olha, o cara é vereador falando tudo isso, hein, gente? Estamos lascados, o cara embalou. Não, mas muito legal, Marquito, bem-vindo, bem ouvido. Desculpa, André, você que está tocando, mas eu estava apostando muito, acho que esse cara leva jeito e a gente vai ter um Marquito nisso. Gostei de ter falado. Eu tenho uma história muito boa, depois eu conto um dia. Eu devia estar naquele voo que caiu aí, eu saí na hora de entrar no avião, olha só, fiquei fora daquele avião da Transbrasil. E depois a minha briga com o Morro das Aranhas, contra o Costão do Santinho, várias outras que eu tive aí, e a gente vai falar disso um dia aqui, talvez uma live especial só sobre Santa Catarina. André, vamos fazer. Fala você, senão eu não paro. Vai, André. Bora lá, Mário Mantovani e Marquito. Agora saímos de Florianópolis e pegamos um voo que não vai cair e vamos aterrissar direto em Recife. E ali temos, então, o nosso secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Carlos, que vai aqui nos contar um pouco, então, sobre as experiências de Recife. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu vou contar a história boa do mangue de Recife também, mas depois para o Cacá. Essa é outra história. Vai, Carlos Ribeiro. Ok. Primeiro aí, saudar nosso querido Marçal. Ele já levanta aí... Eu não discordo da questão das belezas da praia aí de Alagoas. Inclusive, quero ter mais propriedade em falar, viu? Estou aceitando o convite, sou seu vizinho aqui. Eu fico cuidando dela aí, vou ali na fronteira, fico olhando e babando ali. Realmente é uma maravilha. As águas ali são incríveis. Saudar aí o Mantovani, a Frente Parlamentar Ambientalista. Muito bom estar aqui com vocês. O Fernando, aí o presidente da Oceano, também, prazer. Marquito me antecedeu aí, prazer, amigo. Então, né, eu acho que aí já teve tanto contexto, né, tanta coisa
tema aí, que um tema só desse a gente passava aqui 2 horas falando, mas eu queria entrar realmente aí nessa discussão referente à questão de mudanças climáticas, né? Até porque eu acabei de sair de um seminário agora discutindo exatamente essa questão das mudanças climáticas. E dizer, não pode ser diferente também, né? Recife é altamente vulnerável às mudanças climáticas, é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo, mas eu quero destacar, assim, como é o efeito da mudança climática numa cidade litorânea. Ela leva impactos tanto na subida do nível do mar, que faz com que a gente perca muito, e Recife está perdendo aqui de uma forma muito forte, a faixa mesmo de praia, né? A gente não tem, na orla de Boa Viagem, de 9 quilômetros, nós já perdemos aí uma boa faixa de praia decorrente aí dessa mudança climática. E do outro lado, a gente vem as mudanças climáticas afetando os nossos rios, certamente, e aquela contribuição para o estuário também já prejudica de uma forma absurda, né? Nós perdemos a nossa vida aí nos estuários, tanto pela chegada aí de mais água salgada na mistura do estuário, e também nessa descida aí, quando vem chuva, dos rios, que estão sendo também maltratados, né? Quantidade de carga orgânica, de poluentes, tudo. Então, a gente está, uma cidade litorânea está ali imprensada, por um lado subindo, por outro lado recuando o rio, chegando coisa, e o principal elemento ali no meio está o estuário, a coisa mais rica que a gente tem, e impactada de uma forma que ele fica ali preso, sem saber para onde ir, coitado. Então, assim, nem falar aqui dessa importância que tem o estuário, né? Esse berço aí para tudo. Então, realmente, a mudança climática, nesse contexto, ela traz a importância fundamental para os governos locais, Mantovani, nessa luta nossa aí ambientalista com a ANAMA, da gente ter. Recife está no momento que a gente já conseguiu, temos os nossos diagnósticos, mas quanto não é de mudanças climáticas, nossos planos de enfrentamento de mudanças climáticas, mas quanto dos municípios litorâneos aqui não tem ainda, né? Só sofre o efeito, mas até ele desconhece o que é que ele faz, o que é que ele vai fazer, qual é o plano que eu vou, qual é a minha meta, para onde é que eu vou. E a situação é difícil, bastante difícil também. Então, esse era um ponto que eu acho que a gente tem que realmente não descansar. Mudanças climáticas e a gente entrar aí todo nesse planejamento. O outro ponto em relação às praias é o próprio uso que a gente faz, né? E em relação ao uso, como sendo a área Recife, a área urbana, um litoral pequeno de 9 quilômetros, mais ou menos, e de uso da população inteira, 1.600.000 pessoas e mais os vizinhos que vão usar ela ali. Então, é aquele espremido e aquele uso também super intenso. E eu destaco esse uso, a questão também é uma educação ambiental, né? A forma de como a gente usa, esse cuidado da gente diminuir o mínimo possível essa geração de resíduo, esse resíduo plástico, esses resíduos de microplástico também, que já estão aí. Hoje já é uma discussão essa questão do microplástico. Então, nessa perspectiva de uso da praia, eu destaco aí essa necessidade de a gente ter com o nosso munícipe, né, essa educação ambiental forte. A gente vê se inclui isso, metas aí de planejamento para o uso da praia, né? E com o terceiro ponto, também para ser breve e tentar aí ajustar o tempo, eu destacaria, Mário, essa questão do planejamento urbano das cidades e seus planos diretores e seus instrumentos de gestão, né? A gente, quando, pelo menos aqui foi em Recife, a gente discute o plano diretor, fizemos um plano diretor novo, mas aí o plano diretor cuida de todo o zoneamento ali da cidade, dos seus bairros, das suas zonas, enfim, de tudo. E quando chegou na margem, ele parou. A gente não entrou numa discussão de uso desse território nosso aqui, que, por exemplo, é o estuário. Você conhece aqui o estuário do Pina, que tem o Porto do Recife. A origem da cidade do Recife é o Porto do Recife. E a gente não tem aquele instrumento, plano de uso
da área do estuário e da área do porto, né, que tem esse conflito de tantos usos. A gente tem o conflito aí da navegabilidade, o transporte marítimo, a gente tem uma pesca nativa, uma pesca artesanal abundante aqui ainda, a gente tem o turismo náutico também dentro desse território. São vários, as 3 esferas ali dentro, municipal, estadual e a federal, também ali que apita sobre regras. Então, esse plano de uso do território estuarino, essa governança que incide dentro desse território, precisa ser trabalhada, a gente precisa trabalhar também nisso daí, né? São os nascimentos da cidade, ela tem que estar integrada aí com planejamento, esse potencial turístico que a gente tem dentro dessas áreas. Então, assim, uma quantidade de iniciativas que a gente tem que tratar e se debruçar para esse riquíssimo e preciosíssimo território. Então, dentro assim dos desafios, minha fala ficaria por aqui nesses 3 pontos aí que a gente abordou. Muito legal. Grande Carlos, hein, Andréia? Opa, ele falou coisas importantíssimas também, no sentido do plano diretor, né? Teve sempre uma briga dos municípios que não são litorâneos, se o plano diretor abrangia área rural ou não, porque sempre tinha aquela questão que a área rural é do INCRA e a área urbana é do município, aí o Estatuto da Cidade resolveu essa questão, colocando aí a amplitude, né? E aí tem esse outro desafio que você está colocando aqui, que é os planos diretores parece que estão muito voltados para a ocupação urbana dentro das cidades, e estão deixando aquela faixinha lá de mar, né, de areia, enfim, daquele meio ambiente também que pertence à cidade, tem a questão de quem é o domínio, de quem cuida, de quem é a gestão, né? Então, é um desafio, né, que você está colocando, extremamente importante, é uma luz aqui para a gente que nem tem, eu não tenho tanta experiência assim sobre as questões litorâneas, né? E agora vem a questão, não é o município que cuida do meio ambiente, aqui parafraseando o nosso presidente Marçal Cavalcante, as coisas acontecem na cidade, quem cuida do meio ambiente, seja o mar, seja o ar, seja o solo, seja a fauna, cada vez mais há essa municipalização, cada vez mais há essa passagem de instrumentos de gestão, a municipalização do licenciamento ambiental é um ponto, e aí vem também uma plataforma aí que o pessoal da oceanografia tem acompanhado, né? Que é a passagem também da gestão das praias para as cidades, né? A União abrindo mão, passando para as cidades, e aí vem um desafio aí, Carlos. Vocês de Recife, vocês estão ali anos-luz na frente, pensando em mudanças climáticas e tudo mais, mas como que essa passagem de gestão dessas áreas, né? Com que rigor, com que critérios, enfim, só assim uma questão provocativa, porque você realmente colocou o ponto aí na ferida dos desafios dos municípios, né? Então, acho que foi muito bacana a sua colocação. E saímos de Florianópolis, fomos para Recife, e agora a gente vem aqui para o estado de São Paulo. Vamos para a cidade de Santos, que também é uma cidade extremamente urbanizada, e nós temos o nosso secretário aqui, Márcio Paulo, secretário lá de Santos, que também vai falar um pouco da experiência dessa cidade litorânea. Secretário, muito bem-vindo também. Legal. Ô, Márcio, me dá um minutinho antes de você falar, só para dizer que nós começamos bombando hoje, viu, presidente Marçal, Marquito e todo mundo. Nós já estamos com quase 200 pessoas no YouTube, muita gente mandando pergunta lá. Eu vou pedir para o Marcelo levantar as que tiver para a segunda rodada. 1.200 e tantas pessoas alcançadas no Face, já tem quase 20 e tantos compartilhamentos, tá bombando. Começamos bem, sinal que o assunto tá legal e a turma é boa pra caramba. Então vai lá, Márcio, agora a bola tá com o Santos, meu vizinho, quase que eu vejo daqui de cima do prédio a cidade. Vai lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus companheiros aqui da live. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Eu me sinto prejudicado de falar depois do Marquito e depois do Carlos, porque eles praticamente colocaram quase tudo que a gente tinha para falar. Os problemas de meio ambiente são comuns a todos. Quando a gente fala em desafio e avanço de cidade litorânea, gente, é tudo muito parecido. O que o Carlos colocou agora da cidade do lado do estuário,
a pressão de crescimento, de desenvolvimento urbano, é uma loucura. Os problemas são comuns. Por exemplo, falando um pouco de mudanças climáticas. Santos saiu na frente em 2015, e aí, através de uma pesquisa capitaneada pela FAPESP, com participação da USP, da Unicamp e tudo mais, nós tivemos aí um estudo pioneiro, que foi chamado de estudo Projeto Metrópolis, né? Onde algumas cidades do mundo participaram, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e Santos por quê? Porque tinha uma base de dados muito consolidada na defesa civil de mudanças climáticas. E a gente conseguiu fazer um bom projeto aí, lançamos o nosso plano municipal de mudanças climáticas, que ele é de 2017, né? Criamos uma comissão municipal para tratar esse assunto, intersecretarias, é um assunto multidisciplinar, claro. Trouxemos a academia para ser nosso parceiro, né? As universidades constituíram uma comissão acadêmica para participar desse projeto conosco. E tivemos a sorte de contar com uma agência de fomento alemã, que é a GIZ. Não me perguntem para falar em alemão, porque eu não vou conseguir essa sopa de consoante, vai ser uma briga, mas nos propiciou fazer a revisão do plano municipal de mudança climática. Estamos consolidando nosso plano de Mata Atlântica agora também, né? E o importante é ter a academia junto com a gente. Isso traz ao lado científico. Santos é uma ilha, para quem conhece, óbvio, né? Estamos na ilha de São Vicente, dividimos a ilha com o município co-irmão de São Vicente, e na ponta da praia a gente passa pelo mesmo processo de erosão que o Marquito estava contando aqui em Florianópolis, né? Fizemos um projeto piloto, um geobags, né? Onde pretende-se evitar a força das ondas. Vocês devem ter visto aí, nos últimos 3, 4 anos, as ressacas severas que Santos passou, prédios sendo invadidos pelas ondas, enfim, uma loucura. Esses bags já nos propiciaram a redução dessa força de onda, né? Já propiciou um pouco de engordamento da praia, né? Mas os estudos são dinâmicos. A gente está estudando até a possibilidade de ampliar essa proteção, né? Então, é uma situação que a gente vem trabalhando. E, ainda falando em clima, recentemente, agora em novembro, no auge das eleições, nós participamos, com outras 200 cidades do mundo, do Climaton, né? Onde foram discutidos problemas climáticos de regiões também litorâneas. Isso foi muito importante. Isso ao que eu entendi, vai ser anual, e a gente vai ter participação de várias cidades nessa situação. Mas uma coisa que é muito importante a gente também debater, como o Marquito colocou e o Carlos, quando a gente fala em ocupação urbana, esse crescimento, o que vem com isso? Resíduos sólidos, resíduos que chegam ao corpo hídrico, né? Santos não tem rios, a parte insular não tem rios, mas nós temos canais de drenagem. São canais centenários, criados na época de Saturnino de Brito, mas que não vem ao caso agora, senão eu vou falar durante 2 horas sobre o assunto. Esses canais de drenagem propiciam que o lixo urbano, no momento de chuva, alcance o canal e vá parar no mar, né? Então, todo um processo de educação ambiental é feito previamente para a gente conscientizar a população da necessidade do recolhimento, né? Por exemplo, lixo reciclável, Santos saiu de 2016 com algo em torno de 3,8 toneladas recolhidas ano, para depois de uma lei que nós fizemos vigorar a partir de 2017, fechamos o ano de 2020 com algo em torno de 13,1 toneladas recolhidas. Isso é um crescimento muito bom. Isso é algo que, primeiro, deixou de ir para o aterro sanitário e também deixou de ser jogado no corpo hídrico e parar no mar, né? Para a proteção do mar, nós já instalamos até barreiras nesses canais de drenagem para que esse lixo flutuante não chegue no mar. Então, a gente procura fazer essa lição de casa. Conscientizamos a população, fazemos vários tipos de ações e atividades em escolas, em praça pública, enfim. A gente vem procurando fazer esse tipo de trabalho. Conscientização, acima de tudo, né? Quando se falou do problema de ilha, né? É normal para todos nós, quando a gente fala que ia afetar o estuário, berço do mar, né? Muito complicado.
O que a gente tem procurado fazer aqui na região, de uma forma consorciada, é estudar os problemas, né, e fazer a multiplicação dentro dos 9 municípios da região metropolitana. Isso tem sido muito importante, né, uma experiência que enriquece a todo mundo. Porque eu volto a falar, o problema de meio ambiente não é de uma cidade, né? Todo mundo é partícipe. O meio ambiente não respeita barreiras geográficas. Então, todo o trabalho tem que ser feito dessa forma. Certo? Eu tenho mais meia hora? Andréia, tem mais meia hora? Só ele, né? Márcio, que história boa, Márcio. Nós vamos trabalhar um pouco. Andréia, posso pedir para chamar o Marcelo, que ele está uma correria aí, depois a gente segue com o Raponilk. Temos que fazer Bora lá, Marcelo Marcondes. Isso, temos que fazer um merchan aqui. Vai, Marcelo, conta um pouco. O Marcelo é o nosso secretário executivo da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Boa noite, Mário, Marçal, Andréia, Marquito, todos presentes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite especial àqueles que nos assistem, né, e que estão compartilhando e comentando a nossa live. Então, essa saudação inicial ao Marquito, pelo compromisso que já está assumindo com a gente, de coordenar, de nos auxiliar no fortalecimento, né, dessa série de compromissos pela governança ambiental. Já temos aí um desafio grande do cadastro de vereadores para fortalecer a Frente Parlamentar Ambientalista, atuar em consonância com a ANAMA, sob a presidência do nosso querido Marçal, trazer esse reforço com o senso, da qual é muito importante para nós. Então, reforçando o nosso compromisso com a década iniciada pela Agenda 2030 dos ODS da ONU, que devem ser cumpridas aí até 31 de dezembro de 2030, porém necessária a sua discussão neste momento, dado o início que antecede aí os planejamentos locais, ou seja, os PPAs. Então, o ODS 14, ele traz para nós essa vida debaixo d'água, que fala da conservação dos recursos marinhos, a preocupação importante com a redução da poluição, a acidificação dos mares, né? Essa pesca que deve ser regulada, restaurar as populações de peixes, o rendimento máximo e sustentável, ou seja, de uma forma geral, preservar o acesso ao mar, aos recursos naturais e promover aí essa pesca, né, a valorização do pescador artesanal, ter uma consonância entre políticas públicas, entre agricultura artesanal, entre toda essa produção que nós temos dentro da nossa zona costeira, que ela corresponde a essa faixa de transição, mais ou menos 7.400 quilômetros de extensão, que envolve os nossos 3 grandes sistemas, né, o oceânico, atmosférico e o continental, que gera a responsabilidade de governança integrada entre os entes. São inúmeros os conflitos, os mais diversos desafios, como balneabilidade, especulação imobiliária, o papel do ente federado, a necessidade de uma governança local a ser estruturada. Então, é importante a gente conciliar as políticas públicas, da integração, né, no gerenciamento costeiro. Aí eu peço licença ao amigo, aí, o supersecretário Carlos, a trazer que, entre esses inúmeros exemplos, temos aí o complexo industrial portuário lá de Suape, que, entre os desafios ambientais, nós tivemos aí a supressão do mangue em Suape, que afetou a fauna marinha, um estuário no meio do estado, que praticamente eliminou aí o contato de 4 grandes rios, né, com o mar, dinamitou-se corais, suprimiram aí cerca de 3.000 hectares de mangue. Então, é um impacto muito grande. E ali é uma região de berçário, né, como bem disse, e o que, consequentemente, gerou destaque no registro internacional, o grande número de acidentes com tubarões, pois os animais famintos e confusos, eles buscam por alimentos e, com essa descarga dos mais variados tipos de resíduos, acabam confundindo as suas fontes de alimentação. E aí eu digo que é um acidente com tubarões e peço licença, porque é a minha área de formação lá na biologia. Quando eu me formei em biólogo, eu estudei os acidentes com tubarões e sou apaixonado por tubarões. Então, por isso, eu falei um pouquinho aí de Suape. Essa acaba sendo aí, eu falo que é a minha praia, né? Então, nós precisamos pensar, né, nesse desafio do gerenciamento costeiro, da educação ambiental,
nas nossas unidades de conservação marinha e costeiras, e ainda no modelo de desenvolvimento, sem o respeito ao ecossistema, né, que gera aí essas construções e ocupações irregulares ou ainda que interfiram diretamente no nosso ambiente. Eu trazendo esses comentários dentro da minha fala, eu quero trazer aqui também um recorte das falas, né, da Rosevira Pessini, que foi vereadora de Itatiba, uma grande amiga nossa, é da Frente Parlamentar, ela manda aí um abraço para o Marquito, saudando ele aos desafios da coordenação da frente. A Érica Campos, que comenta também que a ciência aplicada a políticas públicas é cada vez mais fundamental. Então, os profissionais preparados têm que estar atuando na interlocução, que é fundamental. O Clemente Júnior, ele fala da ameaça direta, que são as mudanças climáticas, a elevação do nível médio tarifário dos mares, que potencializam as já existentes ameaças nas cidades. E parabeniza o Carlos pela nomeação como secretário de Meio Ambiente, desejando aí um ótimo governo. Tivemos aqui inúmeros comentários também parabenizando o Marquito e parabenizando a riqueza das falas nesse debate. Destaco aqui também o Paulo Horta, que fala que é fundamental discutirmos mudanças climáticas, elas elevam a vulnerabilidade, que já são grandes. A Larissa Faroni, ela fala do Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas, a mudança do clima, que precisa sair do papel. O fundo precisa ser acessado por ações eficazes de mitigação e precisamos mudar a matriz energética. Esses são os principais destaques que eu trago dos comentários e, novamente, agradecendo a cada um que vem aí comentando e compartilhando e reforçando. Nas páginas da ANAMA e da Frente Parlamentar, nós temos disponível lá o link para o cadastro dos vereadores e para o censo da ANAMA. Ou seja, são duas ferramentas importantes para que a ANAMA e a Frente Parlamentar possa ter o diagnóstico, a realidade dos municípios, e aí traçar suas estratégias. A Frente Parlamentar discutindo políticas públicas, a ANAMA levando propostas, projetos e podendo prestar todo o suporte necessário. Falei demais. Devolvo aí para a Andréia, para o Mário, Marcelo, agradecer a cada um, Ricardo, que não tinha cumprimentado aqui, e a todos. A Andréia vai continuar, mas eu estou vendo aqui, Andréia, está chovendo gente falando, que coisa incrível. E está aqui também a Heloísa Dias, que foi a nossa primeira presidenta aí da Frente Parlamentar Ambientalista. A Heloísa Dias era de Vitória, uma secretária de Vitória, fez um trabalho fantástico na cidade, por isso teve essa coordenação e me ajudou lá com o consórcio intermunicipal das bacias hidrográficas do Rio Jucu. Isso aí, muito legal. Santa Maria, Jucu. Bacana, André, tá com você, ó. O negócio tá bombando aí. Vamos aproveitar que tá chovendo na horta. Vamos lá. Bora lá, todo mundo querendo falar de zona costeira, saneamento, de lixo, de soluções. E aí eu já passo a palavra, então, para o Ricardo Aponuíque, nosso consultor da ANAMA para esses assuntos de zona costeira, um especialista na área. Então, vamos ver se a gente responde aqui também um pouco das indagações no YouTube, no Facebook. Marcelo e você estão falando, né? O pessoal está participando demais, é muita gente para comentar, muitas perguntas, muitas considerações. Ricardo, você está com uma tarefa aí difícil, hein? Oceânica, digamos assim. Bora lá, Ricardo. Oi, Andréia, boa noite, Marçal, grande presidente. Em nome do nosso presidente, eu cumprimento a todos aqui, uma satisfação imensa falar de um território tão gigantesco que é a zona costeira, que é o nosso oceano. Estou muito feliz aqui que estou vendo bastante comentário de oceanógrafos, né, colegas, também sou oceanógrafo de formação. Já fui secretário de Meio Ambiente, já estive no MMA aí à frente de gerenciamento costeiro e continuo atuando aí nessas questões, né, costeiras aí junto à ANAMA. Bom, fiquei bem feliz, porque eu acho que cada fala aqui, acho que pegou um pouquinho do que eu falaria, mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais em alguma delas. Eu acho que, assim, inicio minha fala para dizer que eu acho que o grande desafio, mas ao mesmo tempo a oportunidade que os municípios têm, né, os municípios costeiros têm, é a integração de políticas públicas. Eu acho que essa é a chave. E até o final da minha breve fala eu vou tentar convencer, né, os espectadores do porquê dessa oportunidade. Bom, Cacá falou muito bem. Eu acho que o grande desafio, o cerne da discussão aqui é o ordenamento territorial. Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de
política pública. Mas quando a gente fala também de política pública, a gente precisa entender de que porção do território que nós estamos falando. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês, muito brevemente, qual que é o recorte do ponto de vista legal, né, da zona costeira. Daí eu vou apresentar aqui um slide, se a Isabel puder só liberar aqui para mim, por gentileza, é só um slide, uma tela só. Isabel, se puder. Vamos ver se a Isabel... Enquanto isso, o Sidney Aranha presente, mandando lembrança aqui para a gente. A Gilda da Ilha Bela, dizendo que queria o Marquito lá. Não, o Marquito fica em Floripa, Gilda, não vai não. Tem um conselho fantástico de meio ambiente em Ilha Bela. Muito Ilha legal. Bela, né? Atuante. Conseguiu aí? Bom, enquanto... Não, ainda não. Então, ainda não. Se puder me avisar, Isabel, a hora que liberar, eu vou avançando. Isabel, libera... Esse cara é legal, Isabel. Dá uma chance para ele. Mas eu só ia apresentar para vocês aqui, né, uma novidade, que na semana passada foi atualizada a lista dos municípios costeiros, né, saiu uma portaria nova do Ministério do Meio Ambiente, atualizando a lista que tinha 274 municípios, agora passando para 443 municípios, né, um incremento bastante significativo. Esse trabalho, eu até gostaria de parabenizar todos os envolvidos, Ministério do Meio Ambiente, estados, o G17, né, que é o Grupo dos Estados Costeiros, porque finalmente conseguiram adequar aí a definição, considerando todos os parâmetros que o decreto do Gerenciamento Costeiro Nacional traz. Então, é uma atividade bem que tem que ser valorizada. Bom, aqui, liberou. Vou compartilhar aqui com vocês. Esse meu slide eu fiz já com base nessa nova portaria que saiu, número 34 de 2021, né, no dia 2 de fevereiro. Então, assim, o que a gente está falando aqui em termos de zona costeira? 443 municípios que totalizam aí, né, mais ou menos 51 milhões de habitantes, que representa 25% da nossa população brasileira. E quando a gente começa a entender e levar em consideração, né, as questões de política pública de municípios costeiros, a gente precisa entender o porte desses municípios, a capacidade que eles têm, né, para estar trabalhando. Então, eu fiz essa primeira tela aqui do lado esquerdo, esse gráfico, que é a população estimada dos municípios costeiros por classe, né? Então, eu coloquei aqui até 10 mil habitantes, de 10 a 20, assim por diante. Se a gente somar dos municípios até 30 mil habitantes, a gente tem praticamente mais da 51% da costa brasileira coberta por municípios, né, pequenos ou muito pequenos. O que isso significa? Significa, né, agora lembrando aqui do último censo que a gente teve mais completo e robusto da ANAMA, de 2017, são municípios com uma estrutura de gestão ambiental extremamente enxuta. Eu sempre gosto de dizer que são equipes, né? Geralmente é um servidor, né, que acaba fazendo tudo. E isso, obviamente, que tem reflexos, né, na atuação, né, da gestão pública, né, em nível local. Então, é muito importante a gente entender esse contexto para estar lidando com os desafios, né, que são inúmeros aí no dia a dia. Avançando um pouquinho, eu também... Opa, perdão. Eu coloquei quantos municípios desses 443 já tem o plano diretor municipal. 79% tem, ou seja, 351, e apenas 21% não tem. Mas se a gente for observar aqui embaixo, o ano que foi instituído, vocês vão ver aqui que no ano de 2006, que começou a entrar em vigor o Estatuto da Cidade, que obrigava os municípios maiores de 20 mil habitantes a executar os seus planos diretores, a gente teve um pequeno boom aqui. E com o passar do tempo, é natural que os municípios vão crescendo, vão aumentando a população, e acabam entrando nessa demanda legal pela execução do plano. E aqui embaixo, que eu acho que é o mais importante, aqui que eu trago a questão da oportunidade, é a revisão desses planos, que só 127 desses 351 já revisaram seus planos, ou seja, apenas, né, 36% de todos os municípios costeiros já revisaram o seu plano. Então, a gente está praticamente com 70% dos municípios que têm o plano para revisar ele. E então, isso eu entendo como uma grande oportunidade. Eu já vou tirar aqui a tela e voltar para a fala. Em função do ordenamento territorial, eu acho que esse é o grande desafio, né? O Kaká também colocou muito bem, os demais, que a zona costeira ela tá no ambiente de transição, né? Ela está no meio do fogo cruzado entre
o oceano e todo o continente. Eu ouso dizer que tem uma lei que ninguém pode revogar, que é a lei da gravidade, que sempre atrapalha os municípios costeiros, né? A gente falou aqui das questões, né, hídricas, lixo. O lixo do mar também é um tema extremamente complexo, mas também não pode ser tratado de forma isolada, porque ele está dentro de um contexto, né, de gestão pública, especialmente territorial, porque se você tiver um ordenamento territorial robusto, você minimiza, né, as chances do lixo ser destinado de forma inadequada. Falar de integração, né, articulação e integração dos instrumentos, né, existem várias leis federais que já trazem zoneamentos ambientais como grandes instrumentos aí de inteligência territorial, o zoneamento ecológico econômico, o gerenciamento costeiro como grande guarda-chuva em nível municipal, zoneamento ecológico econômico, projeto Orla, extremamente importante, Cacá falou, né, geralmente os planos diretores evitam de ir para limites justamente onde tem os maiores problemas, então acho que chegou o momento da gente trazer todas as cartas para a mesa e discutir esses problemas, porque é justamente nas fronteiras que tem os maiores desafios, e em se tratando de zona costeira, ambientes extremamente sensíveis, manguezais, restingas que atuam, né, fortemente contra a elevação do nível do mar, né, enfim, prestam serviços ecossistêmicos extremamente significativos. O Marquito falou ali da Lagoa do Peri. A Lagoa do Peri, por conta da degradação do lençol freático, está com problema de intrusão salina. A Lagoa do Peri está ficando mais salgada, né? Vocês estão com um problema aí também para enfrentar futuramente com questão, enfim, de como transformar esse problema. Enfim, aí para finalizar essa primeira rodada aqui, porque tem bastante pergunta, a década do oceano que a gente está entrando agora é justamente o momento para a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para esse território da zona costeira, né? Eu acho que o Brasil ele tem uma extensão territorial continental muito grande, mas chegou a hora da gente, né, enfim, dar atenção devida para esse ambiente, não só para a zona costeira, mas também para o mar e todo o seu potencial, energias renováveis e assim por diante. E um dos motes dessa década do oceano da ONU, ela traz assim: a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Eu tomo a liberdade aqui de transformar, né, para a nossa discussão aqui, essa mensagem da seguinte forma: qual a gestão pública que nós precisamos para o oceano e a zona costeira que queremos? Então, assim, para além do município, a responsabilidade da zona costeira é de todos. A zona costeira é um patrimônio nacional instituída pela Constituição Federal, então tem responsabilidade da União, tem responsabilidade do Estado, ou seja, quem mora lá no Acre tem tanta responsabilidade como quem mora aqui no litoral. Então, acho que chegou o momento da gente entender que esse ambiente, né, como o Fernando mesmo colocou, extremamente importante, sensível, dinâmico, ele precisa da atenção de todos, mas com base num ordenamento territorial tecnicamente fundamentado e legalmente seguro, para que a gente consiga atingir, de fato, o desenvolvimento sustentável que a gente tanto busca aqui com todos os ODS e tudo mais. Encerro aqui a minha primeira fala. André, não sei como é que você quer aqui agora responder as perguntas. Não, mas vamos fazer assim, Ricardo. A André orienta depois a resposta da pergunta. Eu só queria lembrar, o Ricardo fez o Plano Municipal de Mata Atlântica, o Márcio falou agora de Santos, que está sendo feito, o Marquito ajudou a gente lá a fazer o plano de Floripa. Eu acho que o Plano Municipal de Mata Atlântica casa muito bem com a história do plano diretor, né? O pessoal de Ilhabela fez isso. Depois a gente podia pegar a Mariana, que está assistindo, está dando suporte, divulgando todo esse nosso trabalho, a Mariana Genac, ela podia ajudar também a passar o que é que tem já de plano diretor e plano de Mata Atlântica, como é que isso casa, como isso que garante, pelo menos, a questão da gestão do ponto de vista do município. A lei da Mata Atlântica não foi feita para ficar na mão do IBAMA nem com Brasília. Quem vai fazer a gestão dela é a sociedade. Então, acho que isso era legal. Ricardo, foi muito legal. O plano de Mata Atlântica em Itapuá foi um arraso, foi muito bem feito, bem legal. Eu acho que a gente podia, né, André, chamar quem agora? Mário, eu preciso te lembrar de uma coisa, não se esqueça do PL 6969-2013, a lei do mar, hein? A Larice Faroni Pérez está aqui
chamando a atenção. Conta aí um pouco para a gente, vamos fazer a segunda rodada aí das perguntas e do pessoal. E na sequência a gente traz o Marçal para comentar um pouco disso tudo. Ele está mandando mensagem assim que está gostando demais do debate. Eu acho que a nossa grande força era de fazer uma integração e chamar todo mundo com pele do mar. O deputado Molon era o relatório, nós já passamos por vários relatores, e estávamos assim pronto, estava ali com o presidente da Câmara para poder ver o Ministério do Meio Ambiente, talvez não o Ministério do Meio Ambiente, mas o governo rompeu, e isso fez com que a gente tivesse alguma dificuldade. Mas o que foi legal, nós buscamos referência em todas as legislações de mar de todos os países. O André Lima, está lá no ICS hoje, tá no IDS, ele acabou fazendo esse trabalho para a gente, trouxe essa referência e a gente montou uma legislação extremamente moderna, um estatuto, vamos dizer assim, da Lei do Mar. Então, a gente está encaminhando, é uma das pautas da Frente Parlamentar Ambientalista, nós vamos trazer esse assunto aqui, um debate muito bom, vai se preparando todo mundo aí para a gente fazer de novo esse movimento pela Lei do Mar, né? Que está lá com o Molon, vamos ver como é que fica agora nesse mandato, como é que isso vai dar. Marçal, você podia comentar e depois André vai preparando aí com as perguntas a segunda rodada. Pois é, Mário, impressionante o aprendizado que a gente recebe cada vez que a gente faz essas lives. Eu muito satisfeito com o Márcio, com o Carlos, com o Ricardo, com o Fernando e com o Marquito, André, porque traz uma amplitude muito grande, abre um leque muito grande para que todos os municípios, como eu digo sempre, as coisas acontecem nos municípios, e essas ações elas são impactadas diretamente nas nossas cidades. Então, é do município pequenininho, do município grande, das grandes metrópoles, que tem mar e tem área costeira, que acontece isso. Então, nós temos esse desafio imenso, 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 para poder mudar essa história quando se une. Esses elos aqui montados nessa ação de abrir diálogo com a experiência do Márcio. Eu queria saber, Márcio, se nós temos condições de estações compactas. Eu soube que Santos fez, em algumas línguas sujas, tinha um projeto de estações compactas de esgoto. Eu queria saber se isso prosperou, se não prosperou, se tinha dado certo, se tem como dar certo, porque tem várias cidades que têm várias línguas sujas e estão querendo buscar essa solução paliativa, principalmente em corpos de línguas de pequenos volumes de água, e para ser aplicado no verão. Eu não sei se em Santos tem alguma coisa desse tipo, e que a gente possa ouvir de você se tem ou se não tem, ou se alguém sabe onde possa ver uma ação dessa para que possamos aprender e ver se possamos levar para algum município de pequeno porte que não tem dinheiro para fazer saneamento muito. Agora, Maceió vai fazer, mas nos outros estados e nos outros municípios, eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Presidente, juntando aí a sua pergunta aí para o Márcio escolher, além das suas outras, né, os outros secretários, só para fazer um complemento aí na questão, tem muita gente perguntando, vocês não têm noção. E eu vou colocar aqui algumas perguntas, não vai dar para colocar todas, aí para instigar os secretários agora e o vereador, né, e o presidente da Oceano, para ver como é que vocês escolhem o que vocês acham mais interessante com o município e a área de vocês. Aldo Tinoco, gostaria de saber como se resolve essa integração dos planos diretores intramunicipal com as bacias hidrográficas e que ultrapassam esses limites. Estresse hídrico em colapso com o sistema de abastecimento, quer dizer, vocês colocaram muito a questão da falta d'água, né, como um desafio aí das cidades, principalmente das ilhas, como foi colocado aqui, né, tem muita gente aqui também falando, né, de educação ambiental, do projeto Orla. Gente, hashtag se liga na Lei do Mar, estão fazendo campanha aqui para a Lei do Mar. Tereza falando da questão da educação ambiental, como estão recebendo essas informações e o que fazer com os adultos teimosos, né? Que eu acho que é um ponto muito que Santos também colocou. Os municípios costeiros têm que implementar de novo, o pessoal falando do projeto Orla. Aí o Álvaro perguntou, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a Lei 7661 de 88 prevê a estadualização da GECO.
que a Frente Parlamentar Ambientalista pode fazer para que o plano seja finalmente executado. Aí o pessoal preocupado com a questão dos planos diretores, das suas revisões, com as questões, as leis territoriais, quer dizer, o plano diretor foi um tema aqui que foi bem instigado no nosso YouTube, a questão dos manguezais, o pessoal elogiando aí a cidade, Santos, Heloísa Dias falando, nas oficinas e eventos para planejamento do Brasil para a década da restauração e década do oceano, se destacou muito a importância das agendas locais. Ela está perguntando, alguma luz no fim do túnel, gente? Enfim, André, depois eu posso passar para tem uma o Facebook. pergunta também que é comum para o pessoal, é a questão das temporadas, da explosão de gente, carnaval, eventos. Aí também os secretários podem dizer como é que lá em Recife, como é que na ilha, né, Marquinhos, em todos esses lugares, Santos, como é que vocês se encaram uma bronca dessas. Então vamos lá, a gente vai de oceano para começar a segunda rodada? Rapidinho, 5 minutos para cada um, vamos que vamos, porque está indo bem demais essa reunião. Liga o som. Posso fazer, então, minha intervenção rapidinho? Opa, você vê que está bombando. Né? Gostaria, pessoal, depois de ter ouvido todos aí, eu gostaria de voltar em alguns pontos específicos. É claro, é sabido de que as áreas costeiras reúnem uma série de ambientes, regiões de extrema fragilidade. E também é latente, patente aí a ideia de que o plano diretor municipal ele deveria ordenar e disciplinar uma ocupação realista e sustentável, partindo dessas características das áreas costeiras, desses ambientes, subambientes, seja um manguezal, seja um estuário, seja um sistema de dunas, seja Mata Atlântica na Morraria ali na costa. E o que eu vejo é uma... Eu estou tentando ser genérico, eu não estou aqui de forma alguma falar de município A ou município B, mas de forma geral há uma inexistência geral de planejamento urbano. Os municípios não querem avançar na elaboração de um plano diretor porque ele é traumático. Ele é traumático porque ele envolve vários interesses. E envolvendo vários interesses, esse planejamento, esse uso destas áreas litorâneas, a maioria delas áreas de APP, é importante citar isso. Então, ninguém quer avançar para essas áreas, ninguém quer fazer um uso sustentável dessas áreas, ninguém quer propor algo, porque as discussões vão ser muito confusas. Então, eles deixam a coisa andar. Em que sentido? Não há coragem, muitas vezes, em planejar e deixa a cidade avançar, porque a cidade tem que avançar. Ela precisa ocupar um espaço, a população acaba crescendo, ou ela verticaliza, ou ela vai para o lado. E aí vem os conflitos com áreas portuárias, áreas de mangue, áreas de lagunas, áreas de morraria, áreas de encostas, áreas de risco, a praia, sistema de dunas, e o como fazer, como ocupar, quando ocupar. Então, esse é o cenário geral que eu vejo. A partir daí, você não tem uma fiscalização. Deixa ocupar, deixa acontecer. E a fiscalização ela é tênue, ela é simples. A legislação está ali. Está aí, o Aipaú falou, a legislação é ampla. Ela protege todos os nossos espaços de uma forma plena, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, certamente. Os municípios têm leis bem restritivas, mas a fiscalização não acontece, as pessoas avançam a morraria, avançam as áreas de manguezais, isso é. A cidade, as pessoas mais pobres, sem grandes possibilidades, sobem as morrarias, área de risco, vão para a área de manguezal, e os empresários, querendo que a cidade cresça e não conseguindo, no plano diretor, definir aquilo que eles querem, deixa acontecer, deixam ocupar. Não há fiscalização, deixa ocupar. Aí depois nós vamos vir e vamos solucionar o problema através de um saneamento. Então, de uma forma geral, é isso que eu vejo. Tá? Então, há uma pressão desse poder econômico querendo ocupar as áreas da forma como ele quer. Querendo verticalizar, querendo ir para a zona de dunas, querendo ir para a área de mangue. Isso é,
A construção civil quer fazer isso. E ninguém quer disciplinar, ninguém quer ordenar, ninguém quer fiscalizar, ninguém quer avançar, porque e todas essas áreas são protegidas por lei. Todas elas são. A gente sabe disso. A gente tem plena consciência disso. E, no final, é aquilo que eu falei lá na minha primeira intervenção, é a inexistência de profissionais competentes, com formação, nas assessorias técnicas do Legislativo, do Executivo e nas empresas públicas. E, pior, quererem licenciar. Eu tenho que licenciar, a cidade vai ter que crescer, o porto vai ter que acontecer. Tem um grande procurador da República que me dizia, grande amigo meu, a cidade de Itajaí, onde eu morei muito tempo, trabalhei muito tempo, que ele dizia o seguinte: Fernando, eu não sei quem é que está atrapalhando quem. É o porto que atrapalha a cidade de Itajaí ou é a cidade de Itajaí que atrapalha o porto? Com a grande cheia de 2008, que ela destruiu o porto, as pessoas da cidade se deram conta que era a cidade que estava atrapalhando o porto. E aí, o que eles fizeram? Eles deram espaço para o porto, deram o espaço que o porto precisava para crescer e recuaram. As zonas urbanizadas passaram a serem afastadas, permitindo que o porto fosse modernizado, ampliado, e tem obras novas para acontecer ainda, de um novo acesso, uma modernização, uma ampliação, porque a cidade sabe que um porto bem organizado, bem definido, bem equilibrado, a cidade poderá crescer e poderá gerar emprego e renda dentro de sustentabilidade e dentro de a obediência às normas legais. Então, eu queria só dar esse cenário aí, de forma alguma querendo ofender ninguém, mas eu conheço secretários municipais de planejamento e urbanismo que coordenaram planos diretores que eles não se suicidaram porque eles tiveram coragem, porque eles abandonaram o cargo, eles ficaram 2 anos traumatizados, porque é muita briga, é muita discussão, não há sintonia. Marquito pode dar o exemplo do plano diretor de Florianópolis. Então, as pessoas fogem desse plano diretor. Eles fogem por quê? Porque não é algo muito pesado, entendeu? Ele é pesado por quê? Porque não se tem coragem de assumir certas posturas, respeitando sempre a sustentabilidade das áreas costeiras, dos ambientes e a fragilidade. Acho que essa é o cenário, isso é, a balbúrdia acontece, estabelece e a cidade vai andando e vai crescendo e vai acontecendo. Então, é esse cenário. E aí que eu vou dizer, profissionais de competência, que era o último ponto, para estarem lá, orientando, fazendo, inquirindo, sugerindo e avançando. Eu acho que é isso. Profissionais com formação, com competência técnica, para saber se o processo é erosivo de uma ressaca ou não, ou se é um processo normal. A gente tem que desmistificar certos problemas que a grande imprensa ou a grande mídia gosta de mistificar. Talvez não seja isso. Talvez o olhar eletrônico, a presença, o celular, o WhatsApp, qualquer evento, qualquer catástrofe que aconteça, que acontecia anos atrás, mas que não se tinha esse olhar eletrônico, que agora ele está intensificado na análise de alguns, mas na realidade ele não é nada mais do que já acontecia no passado. Mas, claro, o homem avançando, indo para áreas de risco, isso é importante. Quanto mais ele vai para a área de risco, maior serão os problemas ambientais, sejam eles litorâneos ou sejam eles lá no interior, lá na serra. Era essa mais ou menos a ideia que eu queria dar, de que o Brasil e os municípios têm que ter a coragem de avançar efetivamente seus planos diretores e disciplinar o uso do espaço costeiro, com as suas características e com as possibilidades. Acho que era isso. Com certeza, Fernando. Você tocou num ponto que todo mundo está falando aqui no Facebook e no YouTube. Plano diretor é a principal ferramenta de política pública de uma cidade. Nós temos que enfrentar mesmo essa questão. E eu vou colocar aí mais um item, ressaltar mais um item da sua fala, que são os serviços ecossistêmicos que são prestados por toda essa gama de bens naturais, né? Aqui o Guilherme Lima me lembrou disso,
que ele é um especialista em valoração ambiental, seu colega oceanógrafo, ele conhece muito bem essa parte de serviços ecossistêmicos. E é uma questão que tem que ser explorada e as pessoas precisam entender que a questão ambiental ela não é um impedimento, ela se agrega. E tem uma pergunta bem interessante que se refere também ao que o secretário Carlos Ribeiro fala. Olha o que o Henrique que ela faz pergunta. Os municípios representados aqui já aderiram ao termo de adesão à gestão das praias, o TAGP? Se sim, como andam as instituições dos comitês gestores da Orla? Como a NAMA visa contribuir para isso? Vocês sabem que esse ponto que eu toquei muito rapidamente é uma lei federal de 2015, que autorizou a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia, transferir responsabilidade de gestão das praias urbanas brasileiras aos municípios litorâneos, assinando esse termo. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas como agora a gente passa para os secretários municipais, então tem essa pergunta aqui que é interessante, porque ela tem a ver com gestão. E passam para a gente ir para as cidades. A gente, então, fala com o vereador Marquita, ele vai contar um pouco aí, tentar responder e tentar interagir aqui com as perguntas do público. Enfim, vereador, vamos aí para a segunda rodada. Valeu, André. Não, eu estou acompanhando aqui também, eu vi que tá um bate-papo legal ali, e gente respondendo, né? Um respondendo para o outro. É para isso que servem esses espaços virtuais aqui também, para realizar essas conexões. E tenho certeza que quem está acompanhando é porque atua na área, também está na gestão, ou está prestando serviços, ou está pesquisando, então isso é bem importante. Eu queria trazer aqui, eu fiz algumas anotações, e nesse debate que nós estamos fazendo aqui sobre a questão dos limites e potenciais, né, sobre a questão da zona costeira e do mar, né, a gente tem uma interligação ou intersecção entre várias políticas, né? E aí todo mundo tem colocado aí o plano diretor é o principal instrumento, sim, mas a gente aqui falou sobre o plano da Mata Atlântica, que é algo complementar. A gente falou sobre a política e os marcos legais das unidades de conservação, né? O SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. A gente falou sobre o projeto Orla e o gerenciamento costeiro, né? A gente falou aqui sobre a lei do mar, os direitos da natureza. A gente falou sobre como fazer uma gestão dessas áreas costeiras que hoje são tão procuradas e tão ocupadas, intensamente ocupadas, né? Isso é um processo recente, isso é um processo que a gente tem aí a partir da década de 60, então, se olhar para Florianópolis mesmo, se a gente pensar, né, que foi pensada no seu primeiro plano diretor, Diel, o seu primeiro plano diretor de Florianópolis era o plano diretor dos balneários, chamado assim, onde se pensou a cidade como grandes balneários, né, e a cidade voltada para isso, né, e depois teve um outro plano diretor, e agora nós temos a Lei 482, que tem uma série de problemas, inclusive, a gente aí tem problemas seríssimos relacionados a 482 e que a gente vem debatendo, acho que o Mário acompanhou um pouco do que o Pedrão conversava aqui, onde nós temos, às vezes se faz uma consulta e o próprio órgão gestor tem 4 mapas de uma mesma área, entende? Não consegue dar uma resposta concisa sobre o uso e ocupação daquele território. Mas eu queria fazer uma reflexão que tem uma relação direta com essas cidades costeiras, que é um plano diretor, no nosso caso, especialmente num território 97,23% é uma ilha, a gente precisa obrigatoriamente seguir algo que vem anteriormente, que é os estudos de capacidade de suporte sobre essas áreas. A partir desses estudos de capacidade de suporte, que tem relação com a capacidade de abastecimento de água, com a capacidade de tratamento de saneamento, seja resíduos ou esgotamento sanitário, com as condições de micro e macro drenagem, com as condições de oferecer os serviços de infraestrutura, seja de mobilidade, seja elétrico e assim por diante, né? Então, esses estudos é que deveriam realmente sustentar e pautar um plano de desenvolvimento de uso e ocupação daquele território. A partir disso, só que acontece o inverso. A gente vai para um debate sobre uso e ocupação do solo sem se fazer essa análise com condições ecossistêmicas para essa análise. E aí, a Andréa trouxe algo que é essencial,
Se hoje nós bebemos água em Florianópolis, água potável, através da concessionária da Casan, é porque nós temos uma área, que é, no caso, a Lagoa do Peri, que é uma unidade de conservação, que abastece parte das águas. Nós trouxemos água do continente. Nós trazemos água do continente tratada. E sabe onde que estão essas águas? Numa intersecção entre unidade de conservação e território indígena, sabe? Se não fosse a terra indígena Morro dos Cavalos, se não fosse o parque da Serra do Tabuleiro, nós não estaríamos bebendo água em Florianópolis. Se não fosse o parque da Lagoa do Peri, nós estaríamos bebendo água em Florianópolis. Se não fosse as águas subterrâneas que nós temos, onde as dunas fazem um papel de esponja, as dunas e as áreas planas, nós não teríamos água lá na planície dos Ingleses, do Rio Vermelho e na planície do Campeche. Então, olha a necessidade de se fazer esse debate com qualidade, né? E aí a gente vê que não avança muito dessas políticas porque o próprio Diel colocou, existe um conflito enorme entre garantir essas condições ecossistêmicas e garantir um modelo de desenvolvimento econômico que não quer considerar essas condições ecossistêmicas. E que pior, que não consegue ver um outro paradigma sobre essas condições ecossistêmicas, que é algo que a gente precisa trocar e fazer essa virada necessariamente para a gente ter qualidade de vida nas áreas litorâneas, senão a gente vai saturando, e aí a gente conhece litorais pelo Brasil afora, que hoje tem uma degradação ambiental e da qualidade de vida naquele ambiente que é triste de ver, e tão rapidamente acontecer isso, né? Então, acho que a gente precisa, sim, reelaborar essas condições, especialmente observar o paradigma de planejamento urbano, né? E aí, acredito muito, enquanto política pública, que o plano diretor é esse instrumento, mas ele precisa acompanhar todas essas discussões, especialmente nessas áreas de litoral, que são áreas tão sensíveis e de tanta interconexão entre ecossistemas, né? É óbvio que parece um pouco utópico e idealista do ponto de vista da dinâmica econômica que se dá nesses territórios, mas a gente está aqui para isso, sabe? A gente está aqui para isso. Eu acho que é um papel nosso, enquanto gestores públicos, parlamentares, representantes da sociedade civil, de colocar isso como subsídio para fazer os debates daquilo que é escolhido enquanto política pública, né? Então, queria colocar essas contribuições para não me estender demais, né? Acho que essa questão hoje em Florianópolis, a gente tem uma dificuldade enorme, Ricardo, sobre a questão da gestão de praias, do projeto Orla, tu sabes bem disso, e seria tão necessário, porque nós temos tantos conflitos, né? Especialmente no uso turístico, né? O Mário colocou a questão, como que a gente lida com essas condições de uma cidade de Florianópolis que tem uma população temporária, muitas vezes que quadriplica, que chega a 5, 6 vezes mais em picos, né? De toda forma, ainda assim, Mário, nós ainda temos uma população pendular de quase aí 150 mil pessoas que vêm do continente ou trabalhar ou empreender e volta para a área continental, para outros municípios. Então, a gente tem uma dinâmica pendular enorme na cidade, né? E tudo isso depende de análise sobre o impacto que isso gera. Então, acredito que a gente pode ter condições. Agora, o Diel colocou com muita certeza, assim, que não dá para levar esse debate dessas condições ecossistêmicas, das condições ambientais e da construção da vida nesses espaços num debate polarizado, o certo e o errado. Ela é cheia de multidimensões que é preciso ser consideradas. E quero reforçar, né? Não sendo prolixo, mas a capacidade de suporte é algo que tem que vir como instrumento para pautar esse planejamento urbano, no caso dos planos diretores, né? É isso, Andréa. Isso aí, Marquito. Vamos sair, então, de Santa Catarina, Florianópolis, e vamos direto para Pernambuco, com o nosso secretário Carlos Ribeiro, né, de Meio Ambiente e Sustentabilidade, lá de Recife. Então, vamos lá, secretário, o que o senhor tem a dizer aí com tanta interação, tanto diálogo aí sobre zonas costeiras e plano diretor e tudo mais? Pois é, André. Quanta riqueza hein, de fala, de assunto, de problemática, inclusive de soluções também, né? Falar de problema, a gente tem que ter, no mínimo, algum tipo de solução para que a gente, inclusive, tenha essa esperança, tenha essa coisa. E certamente aqui a gente tem muito. Então, assim,
muito amplo aí, né? Mas eu queria, dentro desse tudo que foi abordado e um pouco aí com interação do que foi questionado, falar aqui do papel dos municípios. Eu achei muito interessante e contextualizante esse censo que foi colocado aí pela NAMA. Eu acho que é daí que a gente pode, tipo assim, pautar um debate mais ordenado. Claro que as diferenças de cada realidade de municípios ali está muito evidente, né, Mário? A gente tem ali, sei lá, eu acho que foi quase 60% dos municípios tem menos de 30 mil habitantes, salvo engano, me corrijam aí. Então, eu tratar uma realidade dessa com a realidade de Recife é uma coisa absurda, assim, não é comparável. A gente está falando de quase dois assuntos diferentes. E falar também, não só nessa característica, né, de população, mas falar também na própria situação que se encontra o município, né, falaram aí do eu-secretaria, alguma coisa assim, né, que a estrutura de meio ambiente é o eu-secretário. Então, realmente, esse censo é uma base, é muito importante que os municípios façam essa adesão, Marçal. Isso é fundamental para a gente enriquecer o debate, para a gente legitimar o debate, para a gente levar lá um debate, porque às vezes esse debate, quando a gente fala de uma cidade ou de uma característica, a gente tem um tipo de representatividade, um tipo de gente que defende e um tipo de gente que é contra, dependendo da realidade do município. Então, se a gente conhece essa base do que é que a gente está levando e essa pauta para discussão, essa contextualização é muito importante. Eu fazer uma defesa de Recife com 1.600.000 habitantes, para eu fazer a defesa de algum município lá com 15 mil habitantes, é bem difícil, né, de você. Então, assim, o papel dos municípios nisso daí é riquíssimo. Eu sou defensor, engajado, adoro aí esse tema municipalização, incrível. Então, assim, a gente cai na segunda observação que eu faria, que era a questão do plano diretor. Assim, os municípios já trabalham o plano diretor, porque se falou, por que não trabalhar o plano diretor na lógica de bacia hidrográfica? É porque, às vezes, o município que começou com essa lógica de tratar o município por bacia hidrográfica é bom, tá tranquilo que você consegue. Mas depois de você ter feito toda a estruturação municipal em outra base territorial, onde você já tem a organização de saúde, de educação, de cadastros, você não consegue mais se desvincular desta regra de ordenamento do município para migrar para uma regra de, por exemplo, de bacia hidrográfica. A estrutura já está toda baseada nisso daí, né? Seus cadastros estão por RPA ou por bairros, enfim, tem essa dificuldade. Mas o grande questão disso daí não é nem a forma de abordar, é o conteúdo que a gente traz. É trazer, sim, as bacias hidrográficas e fazer uma camada de da bacia hidrográfica e tratar isso dentro de uma realidade que já exista. E hoje a gente tem muitos instrumentos para isso, né? As bases de dados de informações, de se integrar dentro de sistemas, e você fazer uma gerência interessante sobre isso daí. Outro ponto aí que falou foi essa transferência da responsabilidade, né? Alguns já assinaram essa transferência de responsabilidade. É uma pena que seja só transferência de responsabilidade e não venha com todos os outros instrumentos para a gestão, porque só trouxe responsabilidade. Cadê os nossos outros instrumentos para eu fazer uma gestão plena? Só vem, a gente está bem acostumado com isso, né? Digamos assim, mas não transfiro coisas positivas, que é o que faz a gente passar, né? A gente ser transferido o sistema de saúde para o município. É um ônus gigantesco, mas cadê os outros instrumentos para fazer uma gestão disso daí? Então, é meio que toma aí, resolve teu problema sem nenhuma condição e vamos ver o que é que dá. Então, os municípios que eu estou vendo, imaginando, ele está sofrendo com essa... Não é tanta coisa boa não aí, essa transferência. Mas é claro que é mais uma coisa para a gente ir brigar lá e solicitar e ir atrás aí da concretização desses instrumentos que tem aí em todas essas políticas, né?
Eu falo muito disso daí. Nós temos que tirar dessas políticas os instrumentos para que a gente possa... instrumentos de financiamento, a gente sempre fala, né? Uma luta nossa aí pelo financiamento do nosso sistema de meio ambiente. Eu acho que isso aí, em algum momento a gente discutiu isso na ANAMA, né? Marçal e Mário, desse financiamento, qual é a forma que a gente buscasse aí, de alguma forma, de financiar nosso sistema de meio ambiente. E, por fim, aí, para também concordar aí com o que foi colocado, que a integração de políticas, eu acho que é, sim, um caminho talvez é a solução aí, né? É integrar essas políticas, são vários temas que falam do mesmo assunto em todas as políticas, a gente trazer ele para dentro. As soluções dos problemas do município, elas não são vistas isoladamente, a gente está discutindo em muitos municípios aí, né? Os planos metropolitanos. Recife é um exemplo disso. A solução aqui para a erosão litorânea, ela foi concebida pelo Estado dentro do plano de gerenciamento costeiro de uma forma tipo metropolitana. A solução é uma solução única para os 5 municípios mais atingidos, que é Jaboatão, os municípios vizinhos aqui da região metropolitana. Então, é uma solução única para os municípios, uma solução igual para que... inclusive, não adianta eu fazer um tipo de tecnologia aqui em Recife, adotar uma tecnologia lá no município vizinho para combater o mesmo problema. Não vai dar certo. Então, essa solução metropolitana tem que ser uma prática aí que a gente adote na gestão. E eu finalizo por aqui. Não sei se vai ter algum outro retorno aí mais para a gente. Eu queria dar um abraço a todos, dizer que estou muito feliz com o convite e saudações aí para o sul do Florianópolis, daí para o pessoal de Santos e para todos aí. Um abração. E todos os ouvintes aí, pessoal que está participando. Show. Nós que agradecemos, secretário, a sua presença aqui e dividir as experiências de um município do porte de Recife, né? Que os pequenos, como o senhor falou, podem se inspirar aí nas experiências, né? E, saindo de Recife, a gente vai lá para Santos, né? O Márcio Gonçalves Paulo, secretário lá de Meio Ambiente dessa cidade paulista. Eu vou falando para o Ricardo já separar o violão, já fazer uma moda, já que ele apresentou tantos dados técnicos, agora ele finaliza com uma moda oceânica para a gente, né? Separa o violão, que daqui a pouco é o Ricardo. É só enfeite, é só enfeite, aquilo lá não tem nada, não. É um quadro só. Então, secretário de Santos, Márcio Paulo, só tem a palavra aí para fazer suas considerações. Ricardo, é uma pena, porque Caiçara gosta de uma boa música. Gente, bom, eu consegui aqui pegar 2 perguntas, acho que ambas foram feitas pelo Marçal. Por exemplo, problema de línguas negras em Santos. Marçal, o Santos não tem problema de línguas negras há muitas décadas. Tá? Como eu falei na minha fala, Santos foi um modelo de engenharia sanitária desenvolvida pelo nosso patrono aí, o Saturnino de Brito. A cidade foi drenada com os canais. E em cada canal ele colocou comportas. As línguas negras deixaram de existir quando Santos, através da concessionária, que é a Sabesp, aqui em São Paulo, aplicou os interceptores oceânicos. Então, cada canal ele acaba sendo drenado e tudo mais. Quem não conhece o fenômeno língua negra, ele é comum em município litorâneo, onde a chuva varre a cidade, né, e leva toda a carga orgânica para um corpo hídrico qualquer que vai descarregar no mar. Então, ele tem uma densidade orgânica muito forte e a cor é um esverdeado intenso, forte, por isso que é chamado de línguas negras. Todos os municípios do litoral paulista estão passando, se já não passaram, por um programa chamado Onda Limpa, que recolhe essa carga, né, e depois é direcionado para uma estação de pré-condicionamento e sai por um emissário submarino. Os municípios litorâneos, por característica, não têm estações de tratamento de esgoto, é muito difícil. Até Santos, por exemplo, Santos e São Vicente, por ser uma ilha, não tem área, né?
Então, acaba se adotando esse sistema de tratamento que é a estação de lançamento. Tá? Então, os problemas de línguas negras acontecem onde não há essa intercepção antes do lançamento no corpo hídrico maior, que é o mar. Falando um pouquinho mais de questão metropolitana, o Carlos exauriu praticamente o assunto, né, Carlos? Realmente, você tem que lançar a mão dos comitês de bacia. Né? As bacias hidrográficas têm problemas comuns, têm realidades comuns. Então, você acaba discutindo lá. No estado de São Paulo, nós temos as agências metropolitanas, que são extremamente atuantes, né, nesse sentido. Nós temos, por exemplo, na nossa agência metropolitana, no nosso Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, nós temos comitês de bacias, câmaras temáticas, melhor dizendo, que tratam de vários assuntos, como, por exemplo, o meio ambiente. Ali a gente debate junto os 9 municípios da região e debate e procura soluções conjuntas para vários assuntos. Né? A área insular, intrusão salina, é comum para todos os municípios. O nível do mar te provoca aí um elevamento da cota da cunha salina. Santos também não tem captação de água dentro da ilha. As nossas captações são na parte continental e em outros municípios, porque o nosso sistema também é integrado de distribuição de água. Mas em nenhuma parte da nossa região você consegue fazer captação de água com cota inferior a 5 metros. Né? Passou-se uma linha limite aí, 5 metros para cima você faz a captação. Agora, por exemplo, dentro do Comitê de Bacia, nós estamos com um projeto estudando todos os corpos hídricos para ver até onde vai essa intrusão salina, se a gente consegue ter uma captação abaixo de 5 metros. Mas é uma realidade regional. Né? Pelo nosso grande país afora, você tem que fazer esse trabalho de pesquisa aí de forma regionalizada. André, eu não sei se tem mais alguma pergunta, eu consegui captar essas duas aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Tá ótimo, secretário, nada como a prática, né? Prática de anos aí como servidor também da secretaria, trazendo toda essa experiência aí para a gente, né? Sempre bom, muito bom ouvir você, o Carlos, né? Também que está há muito tempo lá na Secretaria de Recife, o Marquito, só gente experiente, e o Fernando aí também no Oceano. E aí, falar em experiência, né? A gente vai passar aqui para o nosso consultor técnico da NAMA para assuntos de zona costeira, o Ricardo Aponiuk, que não vai fazer uma moda, mas certamente vai fazer os comentários aí técnicos sobre esses assuntos todos colocados. Aí tem também essa missão, Ricardo. Vamos lá. Legal. Vamos lá, Andréia. Bom, na verdade eu estou muito feliz, porque eu acho que assim, o que a gente precisa levar desse momento hoje é que a gente está conseguindo qualificar o debate, né? Eu acho que isso que é importante que a gente tenha nos municípios, é qualificar os debates nos espaços de discussão. O Mário sempre fala dos conselhos municipais, então, se você está preocupado com o seu município, por favor, busque saber se tem conselho de meio ambiente, de saneamento, é o momento da sociedade civil legalmente ser escutada, né? Tem os caminhos para seguir isso e tudo mais, mas é o momento de exercer a cidadania e o controle social sobre as políticas públicas municipais. Então, eu acho que isso vai de encontro também ao que o Fernando falou, né? De também qualificar os corpos técnicos das prefeituras de todo o Brasil, não só da zona costeira, extremamente importante. A gente vê aí municípios, estados, né, com defasagem de recursos humanos, enfim, necessidade de concursos públicos e por aí vai. Então, acho que é muito importante qualificar o debate. Então, se de fato você que está ouvindo tem conhecimento técnico sobre alguma coisa e quer ajudar o teu município, vá para um conselho e levante as bandeiras aí que você acha mais importante, que é o espaço legalmente instituído para isso. Eu só queria também, eu fiz uma anotação aqui, que no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas tem um capítulo específico da zona costeira. E lá tem bastante coisa que os municípios podem estar fazendo a leitura, né, os estados também, para poder estar, enfim, de alguma forma, trabalhando isso em nível local. Então, é extremamente importante. E assim, eu dei uma lida aqui nas perguntas, muitas falam sobre
né, o ordenamento territorial em todas as suas formas, instrumentos, gestão, né, instrumentos de planejamento, instrumentos de gestão. Mas eu acho que, assim, o que eu venho defendendo bastante aí, quando a gente está em contato com a ANAMA e pelos municípios do Brasil afora, é essa questão, né, que o Kaká reforçou de novo, que é entender o perfil dos municípios. Não tem como a gente discutir um município de 1 milhão de habitantes com de 10 mil, é desumano isso. Então, a gente tem que entender essa diversidade que a gente tem em termos de gestão pública Brasil afora. E a ANAMA trabalha muito com núcleos, né? A gente destaca o município sobre alguma temática e aquele município vai ali no seu entorno, na medida do possível, trabalhando. Mas eu acho que, assim, é muito importante a gente valorizar os instrumentos que já tem. Assim, os municípios têm muitas obrigações, competências, atribuições, mas eu acho, e volto a defender, a integração e articulação dos instrumentos de planejamento territorial, para mim, é a saída, né, para esses grandes desafios. É difícil, tem que ter coragem, mas eu acho que é importante a sociedade civil também se colocar no papel dela para cobrar, para estar junto e defendendo toda essa legislação. O Ministério Público, grande parceiro também nesses momentos, para estar acionando o município, né, para estar, enfim, não só o município, Estado, União, para estar executando o que de fato está instituído por lei. E aí eu defendo o gerenciamento costeiro como um grande guarda-chuva na zona costeira, né, esse gerenciamento costeiro, com, né, salvaguardadas as escalas dentro do município, ele pode receber o zonamento ambiental do município, seja ele zonamento ecológico-econômico, recebe o plano diretor dentro de cada um da sua escala e recebe também o projeto Orla, dentro de uma escala mais específica ainda, de 1 para 2 mil. E aí eu aproveito para fazer um gancho com uma das falas aqui que foi mencionado sobre o termo de gestão de praias, né? Na realidade, assim, a União, ela transferiu a atribuição, mas a competência continua sendo dela, né? E o que é importante esclarecer para todos que estão ouvindo aqui, que a gente está com uma audiência grande, é que o que foi transferido foi a questão patrimonial. Porque a gente vê que tem muita confusão, que quando acha que recebe o termo de gestão de praia, o município pode licenciar muitas coisas que ele, por outras atribuições, não teria. Então, isso é muito importante ficar claro, que o termo de gestão de praia dá, né, atribuição patrimonial sobre determinadas, enfim, questões, né? O Kaká colocou, o Márcio colocou também, a gente poderia discutir aqui muito tempo. Eu acho que o termo de gestão, ele traz muita responsabilidade e pouco retorno para o município, né? Enfim, mas, enfim, aí é uma discussão longa, né? Mas o que eu queria dizer aqui do acompanhamento da ANAMA, a gente está acompanhando os municípios, já está rodando o prazo de 3 anos para estar apresentando o projeto Orla, para instituir os comitês de gestão do projeto Orla, mais um comitê, né, que teria que ser instituído dentro de tantos que tem no município. Falar que o SPU está fazendo um trabalho muito bacana de revisar os manuais do projeto Orla, porque a gente tem uma metodologia já de praticamente 15, 20 anos, já está defasada, não acompanha o momento atual, então está sendo feito uma revisão agora. Espero que esse ano saia isso também, para a gente dar uma oxigenada nisso, para não ser um processo tão denso como o próprio plano diretor. E o que eu digo, né, mais uma vez, sobre o termo de gestão de praia, para os municípios só terem a clareza do que eles estão recebendo, né, para não pegar aí um cavalo de Troia, às vezes, que gera mais problema do que traz benefícios, né? E uma última coisa que eu queria falar também, que foi comentado aqui, considerando mais uma vez a maioria dos municípios costeiros, né, o perfil dos municípios costeiros pequenos e muito pequenos, eu acho que uma solução para a integração de instrumentos de gestão territorial são as soluções regionalizadas. Então, a gente não tem como escapar disso. Em termos de gestão de resíduo, gestão de esgoto, né, água, licenciamento ambiental, a gente está vendo surgindo muitos consórcios de licenciamento ambiental, que o município, às vezes, ele até quer contratar o técnico, mas ele já está naquele limite de responsabilidade, enfim, que é 51%, acho, não lembro certinho, de contratar, 52%, né, Marcos? De contratação de recursos humanos sobre o valor, né, de todo o orçamento do município. Então, tem que se buscar essas soluções regionalizadas, que não vejo outra maneira, não só na zona costeira, mas no Brasil inteiro, de solucionar problemas históricos, como é o esgoto, né? É desumano você querer que o município de 10 mil habitantes consiga, às vezes, receber, como o Mário falou, o veraneio, né? Considerado um dos maiores movimentos de massa do mundo, né? Praticamente o continente, né, enverga ali no verão, quando recebe essa quantidade
imensa de pessoas para um município que tem uma capacidade, às vezes, de atender o seu lixo, a sua água para 10 mil habitantes, e de repente ele explode para 100, 150, 200 mil pessoas. Então, assim, existe a necessidade também de buscar formas dos municípios que recebem essa quantidade exagerada de pessoas estarem recebendo algum tipo de subsídio para dar conta desse recado, mas, para além disso, acho que as soluções regionalizadas são um caminho interessante. Encerro aqui para não ficar muito prolongado. Acho que eu consegui dar uma pincelada em tudo aí, Andréia. Marião, contigo? Andréia, então vou eu aqui agora, né, Andréia? Você cumpriu a sua missão aí arduamente. Quase 2 horas de conversa, gente. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu pedi para o Ricardo a apresentação dele e depois também buscar aquele capítulo lá que fala de zona costeira na questão climática, colocar no site da ANAMA. E aí, já estou mandando aí para você. O Márcio, o Marquito, o Carlos, né, o nosso presidente da Sena, para mandarem os artigos, para se apresentarem. Esse assunto despertou muito interesse, nós temos a página. O Ricardo está coordenando esse trabalho com os municípios litorâneos. A gente precisa criar lá um ponto lá para a gente poder ter acesso às questões de litoral. Depois você combina com a gente. E aí, uma coisa muito importante, gente, que a gente está fazendo. Além desse movimento todo, só para vocês terem uma ideia, olha o que a Isabel mandou aqui agora, para vocês terem uma ideia. No Face, nós já chegamos em 2.500 pessoas no alcance, 94 compartilhamentos, isso vai bombando, né? 25 comentários, no YouTube, 65 pessoas em tempo real agora, 250 de alcance, e esse negócio não para. A gente tem que continuar fazendo esse debate. E aí, Marçal, passando a palavra para você encerrar e agradecendo a presença de tantos amigos e tantas boas conversas que a gente teve aqui agora, né, Marquito? Eu vou passar para você a missão depois do lançamento da frente. Dizer que esse espaço agora a gente vai estar fazendo assim, toda semana, alguns municípios contando as suas experiências, porque é a coisa mais rica que a gente tem na ANAMA, é a história de cada um de nós como gestores, é a história de cada um de nós na defesa do meio ambiente, da vida, da qualidade de vida, e também para fazer um país mais justo, né? A justiça é muito grande quando a gente vê especulação imobiliária, milícias no Rio de Janeiro usando e fazendo o que querem com a população. Eu recebi essa semana tantas notícias de lixo e de máfia hoje, a milícia também ligada com a questão dos resíduos, jogando no mar, pegando, fazendo, dizendo que está fazendo, emitindo nota, cada desastre que a gente fica arrepiado. Mas isso é uma outra conversa. Agora, para encerrar solenemente e agradecendo todos os presentes, ele é a única figura que tem o mar só para ele no seu município de Conde. Vá lá, Marçal, conte. Pessoal, muito obrigado, professor da Oceanos, Fernando. Gostaria de colocar a ANAMA à sua disposição para que possa trazer os seus conhecimentos, para que possa nos ajudar e ajudar os municípios junto com sua entidade aqui no Nordeste, nessa zona litorânea. Ricardo, a você que é nosso grande mentor dessa ação, abrir uma janela lá no nosso site, uma ação, conversar com o Mário lá, com o pessoal que já está cuidando do site, para que a gente possa fazer essa linha direta já com os municípios litorâneos, onde a gente possa fazer um cadastro do município litorâneo, onde nós possamos colocar os projetos que têm em vista nessa questão litorânea, para que os municípios tenham acesso e possa se qualificar e você consiga dar um suporte maior a nós todos aqui dos municípios pequenos, principalmente, porque, como o Carlos diz, é muito difícil o cara se comparar com Recife. Recife é uma metrópole que avançou bastante nesse último governo, que nós acompanhamos muito bem lá, né, Carlos? A ANAMA em Recife está muito bem estruturada, capitaneada pelo Carlos. Então, nós estamos aqui muito, mas muito satisfeitos. Ao Marquito, essa parceria com a Frente Parlamentar dos Vereadores, com a Frente Parlamentar dos Deputados Estaduais, o deputado Davi Maia, aqui de Alagoas, me passou uma mensagem agradecendo e dizendo que quer se integrar, Ricardo, nessa questão dos litorais, de uma das praias mais belas do mundo, que é essas praias de Maceió e de Alagoas. Então, ele quer colocar na frente parlamentar isso. E a você, Márcio, meu agradecimento especial e assim, parabéns, obrigado pela aula. Cada vez nós desses municípios aqui pequenos, a gente aprende muito.
E a você, minha condutora, minha força nessa questão feminina aí, que nos dá muito apoio, e nós agradecemos muito, André, a você, a sua disponibilidade, ao seu carinho, a sua disposição de nos ajudar na ANAMA. Então, a todos vocês e ao nosso mestre Mário, que tem nos dado muita força, e com fé em Deus aqui, nos despedindo de vocês e agradecendo e nos colocando sempre à disposição. Nós estamos aqui, e volto a dizer, o site do Ministério do Meio Ambiente, os municípios precisam se cadastrar no CENIR, mas antes de ir lá para o CENIR se cadastrar, que é muito importante para receber recursos, é cadastrar no site da ANAMA. Venham para a ANAMA precisa do nosso censo para que a gente possa, cada vez mais, estar sendo fortalecido nesse elo de defender os municípios de todo o Brasil. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Mário Mantovani, vai lá. Gente, eu falei Conde para te provocar, mas você não falou Pilar. Tudo bem, eu falo agora. Vamos lá. É isso aí, gente. Obrigado, valeu, grande, todo mundo. Obrigado. Um abraço a todos, até breve. Vai estar tudo isso aqui gravado lá na Frente Parlamentar Ambiental. Valeu, pessoal. .com.br. Valeu, meu presidente. Valeu, coordenador da frente, todo mundo. Boa Vamos lá, noite para Andréia. vocês. Gratidão, Isabel, gratidão. Mariana, que ajudou na divulgação, todo mundo. Obrigado. Vamos lá. Um abraço. Show, gente. Isabel, a bola está com você. Acho que fechou, Mário. Ricardo, adorei seu slide. Resumiu tudo. Ainda está ao vivo aqui, tá? Ah, está ao vivo. É, Mas eu aparecendo aqui. Mas seu slide foi muito bom. Eu também Ricardo. gostei. Pronto. Resumiu tudo. Parabéns. Legal. Eu corri para fazer ele hoje à tarde aqui, porque saiu a portaria nova. E Muito aí bom. eu baixo os dados do IBGE numa tabela que só tem os códigos do município. Daí eu tenho que ficar procurando, vendo cada município, cada fator, que daí tem uma pergunta. Nossa, é uma loucura, mas enfim, deu certo. Eu vou mandar. Para quem que eu mando aqui? Manda Vou mandar Mariana. o. Mariana Tá passa. Isso. Ainda está ao vivo aqui, não sei se ela já Nós encerrou. estamos ao vivo no Facebook e no A YouTube. gente é assim, pô. É ao vivo que a gente faz. Aqui não tem nada de mascarado, nada combinado. A gente faz. Nada no esquema. Gente, quase 2 horas de live. E o tema não se esgota. Muito bom. Ainda tem, no YouTube tem 13 pessoas nos assistindo aí. Essa turma é parceirona, vai até o fim com a gente. Eu adoro esse Manda povo. pergunta aí, manda pergunta. Aproveita. A Isabel está fechando todos os outros. Nós estamos com muitos canais. É impressionante. Legal. Como tem tido repercussão. Fechou agora o YouTube. Aliás, fechou o Facebook. E YouTube o ainda LinkedIn, todo mundo. Nossa, Insta, você que começou essa história, André, muito legal, né? Tá bombando a gente em todos os lugares. Então é isso aí, gente. Para vocês, eu vou jantar. Tá legal. Um beijo. Todo Valeu. mundo. Eu também tô indo. Mário, Valeu, tchau, tchau. Um Ricardo. abraço. Um abraço. Tchau, tchau.